coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe, porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Verso 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro como o filho da mulher livre. E o verso final: portanto, irmãos, somos filhos da escrava, não da escrava, mas da livre. É, Bom dia para quem entrou agora. Aninha, gente, se você quiser iniciar a gravação, pode iniciar. Obrigado, tá? Pessoal, esses versos do 21 até o 31, eles provavelmente são os 10 versos mais difíceis da epístola. Primeiro, porque o tema é eleição, é predestinação. E segundo, porque além do tema já ser difícil de se tratar por si só, a gente ainda entra na questão cultural da época, em que os homens eles tinham uma esposa e muitas vezes concubinas. E as concubinas às vezes eram as escravas da família. Então assim, é mistura de escravidão com concubina, com predestinação e eleição, é um caldeirão de confusão. E é difícil abordar esses 10 versos porque são difíceis de serem digeridos. As pessoas não se identificam nem um pouco com o tema da eleição e hoje em dia, mesmo hoje em dia, a nossa geração tem muita dificuldade de compreender o contexto das gerações passadas. Para muita gente hoje é inadmissível o fato de os patriarcas terem escravas e utilizarem elas como concubinas, isso é inadmissível. O problema é que naquela época ninguém pensava nisso, ninguém se indignava contra isso. Isso foi um processo que levou séculos e séculos até que houvesse algum tipo de conscientização e de mudança de mentalidade. Mas enfim, eu vou fazer uma oração e a gente vai iniciar a partir do verso 21, o que provavelmente eu não vou conseguir concluir tudo hoje. Devo levar ou a próxima, talvez até a terceira aula de hoje em diante, para a gente finalizar esses 10 versos. Mas vamos orar então. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por mais um encontro nosso, mais uma aula, reunidos aqui na Tua presença, no Teu nome, para aprender mais da Tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, os nossos ouvidos, e que a palavra de Deus possa nos comunicar o que nós precisamos saber hoje, Senhor. E que assim a gente possa crescer mais em graça, crescer mais à semelhança do Senhor Jesus, nos tornarmos pessoas melhores, Senhor, que amam mais a Ti e amam mais o próximo. Então nos ajude, Senhor, nessa aula de hoje, tentando compreender esses versos que não são fáceis, mas que escondem por trás deles um grande tesouro e algo que haverá de abençoar e consolar as nossas vidas. Assim nós oramos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Então, Gálatas 4, pessoal, verso 21. Para quem entrou agora, eu acabei de dizer que esses versos são muito difíceis. É a parte mais difícil da epístola, porque envolve predestinação. Contudo, vamos avançando juntos. O verso 21 diz assim, e aqui a gente já tem uma introdução importante ao que o apóstolo Paulo vai dar continuidade. Digam-me vocês os que querem estar sob a lei. Então aqui ele está sendo bem franco quanto o desejo que a igreja da Galácia estava manifestando. O desejo que esses irmãos e irmãs estavam manifestando era o de agradavelmente se colocar debaixo do jugo da lei e tentar cumprir o que a lei prescreve. Aí Paulo pergunta, mas vocês que desejam continuar nessa posição de ter que obedecer cada preceito, não falhar em nenhum,
de avaliar a própria vida à luz dessa lei, de comparar o comportamento de vocês com os dos demais e julgá-los quando eles não cumprem a lei também. Vocês que querem se encontrar nessa posição difícil e dura, porque é um jugo pesadíssimo você viver à luz de todos os preceitos do Antigo Testamento. É um jugo muito pesado, ninguém dá conta. E aí o apóstolo Paulo pergunta: vocês que querem estar sob a lei, agora aqui vale algo ser pontuado. Quando ele diz vocês que querem estar sob a lei, é naquele sentido de tentar buscar o favor de Deus. Vocês que querem estar sob a lei com esse objetivo, de serem justificados. É isso que a lei torna, é nesse sentido que a lei se torna um peso insuportável. Não no sentido de você amá-la e cumpri-la voluntariamente, mas por obrigação para ser salvo. É nesse sentido que ele está dizendo, vocês, os que querem estar sob a lei. E ele pergunta: será que vocês não ouvem o que a lei diz? Aqui é muito interessante essa pergunta, porque o que ele está dizendo é que eles não haviam compreendido as implicações das demandas da lei. Eles simplesmente eles perderam de vista o que a lei exigia, sabe? E o que ela prometia. Eles leram todos aqueles preceitos sem perceber que eles eram impossíveis de serem seguidos e de que a lei havia sido dada com outro fim, com outro objetivo. O objetivo de você entender a necessidade que você tem de um redentor, de alguém que possa viver essa vida que a lei prescreve, sabe? Então eles perderam de vista a finalidade principal da lei. E quando ele diz: será que vocês não ouvem o que a lei diz? Ele está passando para eles é, um aspecto de lentidão da parte deles, de ignorância, por não perceberem algo que deveria ser óbvio. Porque é quase que uma pergunta retórica, é uma pergunta que não visa somente a reflexão, mas visa que a tolice seja exposta, porque é muita tolice você lidar com a lei dessa forma. Lidar com os valores cristãos dessa forma é uma tolice, né? O que, por exemplo, muitos deputados, senadores fazem hoje no Brasil, no Congresso, tal, no Senado, é uma tolice, porque eles lidam com os valores cristãos da mesma forma que os judeus lidavam com a lei do Antigo Testamento no primeiro século. Em que sentido? Pensando que se você tiver os valores cristãos por si só, e se você defendê-los, isso vai resolver todos os problemas da sociedade. E que esses valores têm que se tornar lei, e que todos têm que segui-los, obedecê-los. Não funciona assim, né? É uma ignorância profunda. E a gente poderia fazer essa mesma pergunta que Paulo fez aos Gálatas, aos senadores e deputados do nosso país. Vocês não ouvem o que a lei ensina? Vocês não entenderam que vocês não podem obrigar a sociedade brasileira a obedecer os valores cristãos? Eles não são capazes disso. Isso não é possível. Esse não é o meio. Nós não podemos impor a lei e os valores cristãos, porque isso não funciona assim. Através de imposição, o evangelho, ele deixa de ser graça e ele passa a ser maldição. Foi isso que Lutero falou a um amigo dele, um reformador do século XVI, e que era muito mais radical do que ele. Lutero falou: se você tentar destruir as imagens nas igrejas católicas, expulsar as pessoas que veneram essas imagens, acabar com as cruzes, quebrar as vidraças que têm pinturas feitas, você vai transformar o evangelho numa maldição. Porque esse reformador, amigo de Lutero, chamado Karlstadt, ele estava tão indignado com a idolatria, e havia essa idolatria na Igreja Católica da Idade Média. Ele estava tão indignado que ele queria forçar os católicos a aniquilarem de uma vez por todas, todo e qualquer tipo de imagem. Pintura, cruz. Ele queimou igrejas, esse homem. E Lutero falou: você não percebe que isso não funciona assim? Então, perceba, a coisa se repete. Não é tão diferente o que aconteceu na época dos Gálatas, do que aconteceu na época de Lutero, para o que acontece conosco hoje. É muito parecido, eu diria que é idêntico. Então, esse primeiro verso é importantíssimo. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? Eles tinham que estampar isso no slogan de campanha política para combater a extrema direita, porque
é uma maneira tão tola de manusear os valores cristãos que só mostra a ignorância deles. Esses homens não são referências, do cristianismo, nenhum deles. Eu não vejo um que a gente possa ter como referência entre os deputados e os senadores, um. Todos eles falham miseravelmente, especialmente porque naquele contexto, político, você precisa consentir com o meio que você se encontra, com os valores do seu partido, as demandas. Você tem que submeter, você não consegue ser independente ali. Então tá todo mundo no mesmo bolo confuso, tendo que consentir as mesmas pautas, lutar pelas mesmas coisas e lutar da mesma forma, senão você é separado, rejeitado. Então, mas, passando desse verso 21, o apóstolo Paulo agora entra. Bom dia, querido. O apóstolo Paulo entra agora no tema da eleição, da predestinação. Esse momento, essa virada do verso 21 para o 22 é importante, porque ele ainda não tinha entrado na epístola de uma maneira tão profunda no tema da eleição. Agora ele vai entrar. Então aqui é uma chave que está sendo virada na epístola, verso 21 para o 22. Ele vai pegar a história de Abraão e dos dois primeiros filhos que Abraão teve, um chamado Ismael, foi o primeiro, e o segundo chamado Isaac, e ele vai utilizar dessa história de maneira alegórica para apresentar uma verdade, um ponto. Então olha o que ele diz. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. O que Paulo quer dizer aqui? Abraão tinha uma escrava chamada Agar. Essa era uma moça que trabalhava para ele e sua família. E Abraão tinha uma esposa chamada Sara. Contudo, Sara era muito mais velha que Agar. Agar podia ter filhos, Sara não. Nesse sentido, quando Deus chama Abraão na narrativa de Gênesis e faz a ele uma promessa, dizendo que na descendência dele todos os povos seriam abençoados e que ele multiplicaria a descendência, isso foi antes de Abraão ter Ismael e, obviamente, Isaac. O que aconteceu? Abraão recebeu a promessa, teve um filho com Agar, e durante um tempo ele imaginou, ele alimentou a esperança de que a promessa que Deus fez, de que a descendência dele seria multiplicada, ocorreria através de Ismael. Contudo, Deus havia dito que seria através de Sara, e não de Agar. Então Abraão ele acreditou nas promessas, contudo, com uma certa dificuldade. Toda, total. Total. O islamismo é justamente a diferença da prerrogativa. Na mente deles, a prerrogativa ela se encontra diante dos descendentes de Ismael. Inclusive, as diferenças entre os sunitas e os xiitas no mundo islâmico, elas se dão justamente por causa disso, dos filhos de Abraão. Mas essa é uma outra história. E também dos descendentes de Maomé. Mas, continuando, o apóstolo Paulo, primeiro ele apresenta esse fato histórico. Abraão teve dois filhos. E depois ele diz, o filho da escrava, verso 23, nasceu segundo a carne. O que significa nasceu segundo a carne? Ele está querendo dizer que Ismael nasceu de acordo com um processo natural do intercurso sexual entre o homem e a mulher. Abraão teve relações com essa moça, com a sua escrava, e ela engravidou. Isso aconteceu de maneira natural, no sentido de que não faz parte da promessa que Deus havia feito a ele, de que ele haveria de ter um filho. Essa promessa era referente a outra pessoa, outra mulher e outro filho. Ou seja, o filho de Abraão com Agar, ele foi algo que aconteceu naturalmente. Não significa que não estivesse nos planos de Deus. Todo nascimento, toda pessoa que vem a esse mundo, Deus tem conhecimento disso. Deus previu isso tudo, né? A Bíblia diz que o amor que ele tem por nós antecede a criação dos céus e da terra. Então, assim, não existe isso das coisas pegarem Deus de surpresa. Mas o que Paulo está dizendo, que o filho da escrava nasceu segundo a carne, ele tá contrapondo com a promessa.
Quando ele diz ele nasceu segundo a carne, significa que ele não nasceu segundo aquela promessa. Ou seja, a promessa dizia respeito a um milagre que haveria de acontecer, porque Sara era infértil, Agar não. Sara era muito idosa. Então, por isso que Paulo está fazendo esse contraste. Esse menino, seu primogênito, nasceu de maneira natural. Isaac foi um milagre. É isso que ele está dizendo. Isaac foi um milagre, porque Sara era infértil. Então ele continua. O filho da escrava nasceu segundo a carne. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Percebam que esse contraste da mulher escrava com a mulher livre é muito importante, porque ele quer fazer uma aplicação teológica de algo social dramático e muito grave que ocorria naquele tempo, que era o fato de pessoas serem escravas e outras serem livres. Sabe? Isso por si só é muito ruim. Contudo, o apóstolo Paulo faz uso disso para fazer uma aplicação teológica importante. Ele não está relativizando o tema. É muito sério pessoas serem vendidas como objetos. Nós sabemos disso. Mas o ponto é que haveria de ser muito importante para a compreensão dos Gálatas e dos judeus o apóstolo Paulo fazer uso de Abraão, porque Abraão era muito importante para eles. Era o pai da fé. Então, estas coisas são alegóricas. 20, verso 24. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu passo a tratar desses fatos de maneira alegórica, para enfatizar o meu ponto. Estas coisas são alegóricas. Ele não está dizendo que elas não aconteceram, pois é um fato histórico estabelecido que Abraão existiu e que, junto com Abraão, seus filhos, Ismael e Isaque. Mas ele está fazendo uma aplicação alegórica e teológica sobre o fato. Então vamos continuar. Estas coisas são alegóricas porque essas mulheres são duas alianças. Eu vou fazer um uso alegórico dessa história, diz Paulo, para apresentar a existência de duas alianças a vocês. Vocês precisam compreender que existem duas alianças. E ele continua. Uma se refere ao Monte Sinai. O Monte Sinai foi o monte em que Abraão parou depois de 50 dias. Abraão não, Moisés fugiu do Egito, o povo foi libertado. Depois de 50 dias, eles param no Monte Sinai. No Monte Sinai, Moisés sobe e lá ele recebe a lei. Esse é o Monte Sinai. E aqui ele diz: uma se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Esta é Agar. É complicado, mas vejam bem. Agar era escrava de Abraão, não era uma mulher livre. E o Monte Sinai foi o monte em que o povo hebreu recebeu a lei. O apóstolo Paulo está pegando ambas as histórias, fatos históricos com um tempo de mais de 400 anos entre um e outro, e fazendo uma aplicação. Uma se refere ao Monte Sinai que gera para a escravidão. Por que ele está dizendo que o Monte Sinai gera para a escravidão? Porque aqueles que se encontram debaixo do jugo da lei, desejando ser salvos, se encontram escravos de obedecer à lei. É uma escravidão. E quando ele diz que é uma escravidão e ele compara com Agar, o que ele está dizendo é justamente que essas pessoas se encontram no estado de alguém que não possui controle sobre a própria vontade. É alguém que se encontra preso à vontade de outro, do seu patrão, daquele que o comprou. O que ele está dizendo é que aqueles que se encontram sob o jugo da lei são, paralelamente, escravos como uma pessoa que não tem domínio sobre si mais. Ele diz que esta é Agar. Olha o verso 25. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Perceba que cada vez mais ele vai entrando no tema da eleição. Ele está dizendo que a Jerusalém atual do tempo dele, ela se encontrava no estado de um povo, uma sociedade, buscando uma justificação pela lei. Era uma sociedade que, na sua maior parte, na parte majoritária, havia abandonado a promessa de redenção por um homem. Eles haviam rejeitado Jesus, haviam crucificado Jesus. Os judeus crucificaram Jesus, é importante lembrar disso. Por isso que o apóstolo Paulo disse, é uma evidência de que esse povo se encontra em escravidão.
Esse povo da nossa Jerusalém atual, diz o apóstolo Paulo, se encontra no estado de escravidão. Eles não foram libertados. É como se ele dissesse: eles não conhecem a Deus. Eles não desfrutaram do seu amor. Eles ainda tentam conquistar o favor de Deus através do mérito. É isso que ele está dizendo. Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha o contraponto do verso 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é nossa mãe. A Jerusalém lá de cima. Aqui, esse verso, ele deveria ser imprescindível para o debate que hoje ocorre, né? Daqueles que ficam a favor de Israel bombardeando Gaza e tal, e dizendo que Deus está com Israel, quando o ponto central na Bíblia não é a Jerusalém física, é a Jerusalém celestial. Percebam que esse verso por si só, no qual o apóstolo Paulo diz que a Jerusalém atual se encontra em estado de escravidão, já deveria demover as pessoas da concepção de que Deus tem um predileto entre as nações. Ele não tem. A história do povo hebreu e do povo de Israel foi Deus fazendo uso de uma nação para alcançar as demais. Isso tinha que acontecer assim, porque era necessário que de um povo viesse o evangelho. Deus fez uso desse povo que ele escolheu. Contudo, esse povo não é um predileto e Deus não trata de maneira inferior às demais nações. Ele apenas fez uso do povo hebreu para alcançar o mundo. Então, quando o apóstolo Paulo diz que esta Jerusalém atual se encontra nesse estado de escravidão e de que a nossa Jerusalém é celestial, ele está dizendo: nosso reino não é este. Não importa se você é judeu ou não. Ele poderia muito bem dizer hoje para aqueles que endossam o poder divino ao lado dos israelenses. Ele poderia dizer para eles: vocês enlouqueceram. Vocês perderam de vista de que a nossa pátria não é terrena. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe. Quando ele diz que ela é livre, ele está dizendo que ela não deve nada à lei. Gente, isso aqui é fantástico. O que ele está dizendo é de que aqueles que foram justificados se encontram nesse estado em que Sara se encontrava, uma esposa e uma mulher livre, independente, não sujeita a ninguém. E isso é difícil até mensurar a importância desse verso. O que o apóstolo Paulo está dizendo, quando ele diz que a nossa Jerusalém é celestial e é livre, é que ele está dizendo que Deus não vai contabilizar os nossos méritos, as nossas boas obras. A nossa Jerusalém é celestial e ela é livre a ponto do ladrão na cruz pertencer a ela, sem ter tido uma única boa obra, a não ser o arrependimento que ele demonstrou ali diante de Jesus. Nada, ele foi salvo pela graça. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Então é difícil mensurar a importância desse verso. Mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe. O fato dele dizer que ela é nossa mãe também é muito bonito, porque ele quer passar a ternura da nossa relação com o reino de Deus, sabe? É uma relação de amor, assim como uma mãe ama seus filhos. A Bíblia usa muitas vezes a metáfora de mãe para falar do poder, do favor divino, sendo que na maior parte das vezes ela usa a característica paterna de Deus. Mas o ponto é que a ternura do amor da mãe também é importante de ser enfatizado, sabe? Então, a Jerusalém lá de cima é livre e ela é nossa mãe. Verso 27. Porque está escrito: alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Exulte e grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Aqui o apóstolo Paulo saca uma profecia do profeta Isaías, que se encontra no capítulo 54, verso 1. O que essa profecia está querendo dizer e por que o apóstolo Paulo faz uso dela? O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a situação daqueles que foram alcançados pelo favor divino
é uma condição absolutamente extraordinária e que, se compreendida, é, nos seus princípios basilares, elementares, deveria fazer com que nós nos alegrássemos profundamente. O que o profeta Isaías está dizendo, alegre-se, ó estéril, você que não dá luz. O que ele está dizendo, vocês são um povo bem-aventurado, um povo verdadeiramente feliz. Vocês podem não se dar conta disso, mas vocês devem sempre se lembrar e buscar compreender isso melhor, porque isso é verdade a respeito de vocês. Vocês alcançaram o favor de Deus. Alegre-se, ó estéril, você que não dá luz. Alegre-se, ó estéril. Olha que coisa linda, né? Alegre-se, você que não pode ter filhos. Por que alegre-se, ó estéril? Por que isso é fantástico? Porque você dizer para alguém que é incapaz de ter filhos e que deseja ter filhos se alegrar é absurdo. O problema é que o favor de Deus, ele não depende das circunstâncias. Quando Isaías afirmou alegre-se, ó estéril, era para Sara regozijar-se antes mesmo da promessa se cumprir. E é um caso muito semelhante ao nosso, porque percebam, nós ainda não alcançamos as promessas de Deus. Elas não ocorreram ainda em nossas vidas, nem na vida de toda a igreja, o povo de Deus. Isso haverá de ocorrer um dia. Com Sara, em relação à promessa do filho, foi a mesma coisa. Ela recebeu a promessa e só foi ver Isaac muitos anos depois. Ela teve que ver Ismael nascendo, Ismael crescendo e sem entender o que estava acontecendo. Ora, Deus fez a promessa a ela. Por que Agar teve um filho? Será que a promessa tinha falhado? Então, quando o profeta Isaías diz alegre-se, ó estéril, ele está falando alegre-se antes mesmo de ver o tempo se cumprindo. O que para as nossas vidas tem implicações extraordinárias, porque o que o profeta Isaías está dizendo é que o povo de Deus ele tem muitos mais motivos para se alegrar do que se entristecer, desde que compreenda o que Deus prometeu. Ele pode não ter visto ainda nada se cumprir, mas ele tem que se alegrar porque aquele que prometeu é confiável, é verdadeiro, ele não mente. Então, alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto. Irmão, é impressionante o que a sacada do apóstolo Paulo de pegar essa profecia de Isaías é incrível, porque ele está resolvendo ou tentando resolver o problema dos Gálatas com um texto maravilhoso que, se os Gálatas compreendessem, eles perceberiam a alegria que lhes estava sendo privada. Eles estavam simplesmente deixando de confiar nas promessas de Deus e se debruçando sobre o mérito das suas próprias vidas. E Paulo falou: meu Deus, vocês perderam completamente a essência da mensagem de vista. Alegre-se, ó estéril, você que não dá luz, exulte e grite, você que não sente dores de parto. Imagina, não é absurdo o profeta dizer para uma mulher estéril se alegrar, enquanto não vê nenhum indício de gravidez, enquanto está anos-luz de sentir as dores do parto, de perceber que há vida no seu ventre? Não é absurdo? Contudo, o evangelho, ele é um absurdo. Nesse sentido, o evangelho é um absurdo. Ele pede para a gente se alegrar confiando em poucas evidências. Poucas coisas nós podemos observar, sabe, que estão a nosso favor. Contudo, nós precisamos fazer uso da fé. É por isso que Jesus disse, quando ele voltar e encontrar aquele bom servo, ele vai dizer, servo bom e fiel, muito bem, foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Este é o tempo do pouco. Este é o tempo em que nós vemos poucas evidências de que Deus está ao nosso lado. Nós não vemos os anjos que nos cercam. Nós não vemos a maior parte dos livramentos que Deus faz sobre as nossas vidas. Os inúmeros acidentes que Ele nos livra. Sabe? Uma série de problemas que Ele nos poupa de viver. Sabe? As bênçãos, a saúde, a gente não percebe que é uma dádiva. O alimento que chega ao prato, a gente não percebe que isso é graça de Deus. A família, os recursos, sabe? A gente não percebe. E aqui o que Paulo está fazendo é lembrar esses irmãos e irmãs o privilégio que é ter sido alcançado por esse poder, por esse chamado. E olha o contraponto que ele faz. Alegre-se, porque, diz ele mais à frente, os filhos da mulher abandonada são mais numerosos
do que os filhos da que tem marido. O que ele está dizendo é que o povo de Deus haverá sempre de ser um povo especial. O número dos que não são alcançados é muito maior. O povo de Deus é como um remanescente, é como alguns poucos grãos no meio de uma imensa praia. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia na praia do mar, somente o remanescente será salvo. E ele também diz: nem todo o que vem de Israel é de fato israelita. O que vale não é a circuncisão física, diz Paulo, mas é a circuncisão espiritual do coração. Então a Bíblia ela sempre aponta para esse número menor, para esse grupo pequeno. O apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios, um texto até que o pastor Silas Malafaia usou sobre Bolsonaro, antes dele ser eleito. Vocês estão lembrados? 1 Coríntios, capítulo 1 ou 2. O apóstolo Paulo diz, porque Deus escolheu as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas que nada são, as coisas humilhadas, para rebaixar as que são, para que ninguém se glorie na presença dele. É isso, o povo de Deus é isso, ele é pouco. Ninguém dá valor a ele. A maioria dos cristãos são pobres, moram em comunidades, são maltratados, ninguém os respeita, ninguém os tem como referência. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, alegrem-se, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Ele não está dizendo se alegrem porque há uma imensidão de pessoas perecendo no inferno. Não é isso. O que ele está dizendo é alegrem-se porque vocês não são sortudos, vocês não ganharam na Mega Sena. Vocês são amados. Deus derramou do seu amor sobre a vida de vocês de uma maneira especial. Ele ama a todos, mas ele amou vocês com amor redentor, com esse amor sacrificial. Vocês foram alcançados por esse favor divino. Então, nesse sentido, nós devemos nos alegrar. E, irmãos, não seria ruim da minha parte dizer para vocês olharem para a nossa sociedade atual e para a quantidade de pessoas que estão longe do evangelho. E, de certa forma, se alegrarem com isso. Porque o que torna você e eu diferente deles? Por que que não é um outro Pedro no meu lugar? Um outro Wallace no lugar do Wallace? Um outro Rafael no lugar do Rafael? Por que nós? E a resposta é essa. Deus resolveu, em seu amor misericordioso, nos alcançar, apesar de quem nós somos. Isso, por si só, é fantástico, tendo em vista que 4/5 da população brasileira não professa fé cristã. São cerca de 40 e poucos milhões de evangélicos. E desses 40 e poucos milhões de evangélicos, uma grande parte não se converteu, porque só dá mau testemunho ao redor de todo o país. Então, o grupo desse remanescente, desses fiéis verdadeiros, ele é menor do que a gente imagina. E se nós fazemos parte dele, nós deveríamos nos enxergar como pessoas privilegiadas por esse amor misericordioso e que não nos alcançou por causa dos nossos méritos. Que profecia de Isaías! Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. E ele continua, deixa eu só ver que horas são para eu não avançar. 10h07, é melhor finalizar e na semana que vem eu continuo, o verso 28. Eu continuo porque ele ainda tem bastante a falar sobre eleição. Mas, irmãos, eu espero que o texto tenha abençoado vocês. Eu queria até saber se alguém tem alguma dúvida, alguém gostaria de perguntar alguma coisa, porque não é um texto fácil. Alguém em casa, alguém aqui? Entendeu, né? Que bom. Minha avó disse que entendeu, foi muito bem explicado. Que bom. Alguém em casa? Irmãos, então, que bom que o texto ficou claro. A gente vai continuar nele semana que vem e eu vou dar uma recapitulada também nos versos que a gente viu hoje. E na semana que vem eu tento finalizar esse restante do capítulo 4, para iniciar o 5. Mas é isso. Gostaria de agradecer a todos pela participação. Tem bastante gente hoje presente na reunião online também.
Muito obrigado. E é isso. A gente vai entrar para o culto daqui a pouco. Hoje vai ter o batismo do nosso irmão Wallace, que está aqui presente já. Vamos ter ceia também. Então espero que o pessoal aí de casa esteja junto conosco, em espírito, em adoração, oração, porque hoje vai ser um domingo muito especial, além de ser Dia dos Pais, né? Então, feliz Dia dos Pais para todos os papais aqui presentes. Nosso irmão Emerson está aqui. Eu ainda não sou pai. Deixa eu ver que tem mais algum pai aqui. Acho que é só o Emerson mesmo, né? Lise também, eu acho que não tem filho, nem Márcio. Então é só o Emerson aqui presente por enquanto. Não sei se você tem filho. Tem dois pais aqui, então. Então é isso, irmãos. Vou finalizar aqui nossa EBD e a gente se vê, se Deus quiser, domingo que vem, tá bom? Um bom domingo, restante de domingo para vocês e Deus os abençoe. Obrigado, Aninha, por ter gravado. Amém, queridos. Bom culto.